Mensagem do céu. Queridos, hoje nós temos uma mensagem do céu que vai se tornar um apêndice no curso de Judeus Messiânicos, porque trata de um texto que nós vamos estudar em Judeus Messiânicos Hebreus, capítulo 12. Vai se tornar um apêndice, depois eu falo lá com a nossa editora, para ela colocar um apêndice em relação a isso. Na semana passada a gente não teve o estudo de Judeus Messiânicos, foi uma semana meio turbada, e essa semana nós vamos falar de Judeus Messiânicos 2 vezes, mas hoje especificamente uma mensagem acerca do capítulo 12, que nós ainda estamos a caminho, mas nós vamos tratar sobre o capítulo 12, especificamente sobre a questão da luta contra o pecado. Queridos, eu e você, nós estamos numa guerra, não é? Nós estamos numa guerra em relação ao pecado. O pecado, ele faz trincheiras ao redor de nós para que nós não vejamos, que a nossa visão seja corrompida, não é? Eu gostaria muito de falar acerca da luta do pecado. O pecado tenazmente nos assedia. E outro dia eu ouvi uma pessoa falando comigo e me disse: olha, o mal não dorme. Mas acabamos de trazer uma música que fala que o nosso guardião de Israel também não dorme, não dormita o guardião de Israel, né? É importante que nós tenhamos entendimento que muitas vezes parece que o mal tenazmente realmente nos assedia, e é aquilo que nós estamos lutando, é que nós vemos mais continuamente, mas nós deixamos de ver a provisão de Hashem sobre as nossas vidas. E eu queria ler justamente um texto que está em Judeus Messiânicos 12, que começa no versículo 1 dizendo: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O pecado, ele vai assediar nossas vidas. Você e eu temos uma parte nas nossas vidas que é uma parte instintiva. Essa porção instintiva é algo muito negativo. Vamos supor que você um dia esteja com uma vontade incomensurável de comer alguma coisa. Você está numa dieta e você acorda com vontade de comer uma pizza, por exemplo. Você está com vontade de comer um bolo, né? Um bolo, eu no meu caso, um bolo de fubá com cremoso, um dos meus bolos prediletos, favoritos, né? Um bolo, como é que fala aquele outro lá? Um bem casado, cheio, recheado, né? De doce de leite, igual a Lígia faz, queridos. Aquilo lá é irresistível, não é? Então, queridos, quando nós temos um desejo na área de alimentação, eu acredito que seja o melhor para nós tratarmos, porque eu gostaria que você tivesse entendimento que essas coisas não vêm para a gente necessariamente. Não há nenhum pecado em comer um bem casado, não há nenhum pecado, se você não é diabético, né, de comer uma pizza. Não é um pecado você comer um bolo recheado lá, um bolo de fubá cremoso, não é? Mas dependendo, por exemplo, um diabético, como é que o diabético pode lidar com isso, não é? Então nós vamos ver, muitas vezes o pecado, ele vai tratar com as nossas almas de uma maneira, necessariamente o que não é pecado para uma pessoa pode ser para outra. Uma pessoa pode lidar com aquilo, o organismo dela aguenta aquilo, o outro organismo não aguenta. O outro organismo, isso pode colocar em risco de vida, em risco de morte, né, que é o modo mais correto, mas ter risco de vida, né? Risco de colocar em risco a vida, seria melhor falar assim. Então, o que acontece, queridos, com relação ao pecado, é que muitas vezes, a maior parte das vezes, eu e você vamos ser provocados ao mal.
esse assédio do mal sobre as nossas vidas, essa palavra que é usada aqui, é que você pode estar quietinho lá no seu canto e de repente vem o mal, que nem aquela criança que sofre bullying. A criança não está fazendo nada, ela levou o lanche na escola, vai lá alguém rouba o lanche dela, vai alguém ou simplesmente derruba o lanche, não quer que a criança se alimente. É algo que a criança em si, o que é que ela fez? Algum dos seus filhos já foram roubados alguma vez? Pois eu vi um dos meus filhos, ele tinha ganho na época um relógio, e ele saiu de bicicleta e um menino veio com canivete e obrigou ele a tirar o relógio, e aquilo alterou o meu filho irreversivelmente. Ele não conseguiu lidar com a injustiça, ele não conseguiu... para aquela pessoa que tomou o relógio do meu filho, ela não tem... acredito que se está viva, ela pode não ter a menor noção do que ela fez. Para ela eu só peguei um relógio de tantos outros que eu peguei. Mas no caso do meu filho, aquilo foi algo que alterou a existência dele. Ele era muito magrinho e ele passou a se dedicar à musculação de um modo obsessivo. Ele não queria mais que ninguém fizesse mal para ele, que ninguém mais pudesse trazer um prejuízo para a vida dele, como que tinha acontecido com o roubo do relógio, não é? Então, queridos, o pecado, ele necessariamente, você não tem de estar pensando no mal, mas o pecado vai assediar a sua mente. O pecado, ele pode assediar a sua mente ao ponto de você querer fazer o mal. Vamos lá, vamos ver uma antítese. Um dos maiores problemas que eu tenho com o pecado é na mente. Eu tenho uma luta muito grande, porque, por exemplo, quando meu neto do coração, Jonathan, vocês passaram por essa luta comigo, quando ele atravessou uma situação de risco, de estar em risco a sua vida, tão jovenzinho, menos de um mês de vida, muitas vezes me vinha na mente um pensamento: olha, o filho do ímpio não passa por isso. Ou seja, o que tinha a ver o filho do ímpio com aquilo? Por que aqueles pensamentos vinham sobre a minha mente para me fazer reprovada diante do Eterno, não é? E ali eu tive que me arrepender, eu tive de pedir perdão para o Senhor por eu ter tomado uma posição de um pensamento. Por que eu tive um pensamento como aquele? Se o filho do ímpio tivesse ali passando por isso, não ia salvar a vida do meu neto, mas aquilo me veio no meu coração muito forte, e eu pequei com esse pensamento. Eu pequei de ter pensado dessa maneira, não é? Mas fui até o Eterno, pedi perdão, e passado um tempo eu estava lendo as Escrituras e ali estava lendo justamente uma paraxá, e na paraxá dizia que o Senhor mandou entrar na terra, mandou matar homens, mulheres e crianças, que não salvasse ninguém. E aí eu fiquei com dó das crianças, julgando a decisão do Eterno, do que ele havia falado. Eu entendi aquilo como se fosse um genocídio, e eu pequei de novo. É uma antítese, porque há poucos dias eu havia pensado: o filho do ímpio não passa por isso, e aquilo era pecado. E agora eu estava lendo a paraxá e eu estava dizendo: mas como que pode matar homens, mulheres e crianças? Não foi algo que eu elaborei, um pensamento que eu elaborei, não é? Eu simplesmente pensei. Não foi algo que eu fiquei... Eu não estava pensando em nada daquilo até ler a paraxá. Eu estava lendo as Escrituras. Eu fui assediada a um pensamento lendo as Escrituras. Eu não estava pecando, eu estava lendo as Escrituras. Mas o pensamento foi muito forte. E quando eu me vi, eu já tinha pecado de novo. Aí eu pedi perdão, falei: Senhor, Tu sabes, Tu perscruta todos os corações, todos os espíritos. O Senhor sabe que eu sou pó. E eu peço perdão. Eu não sei o que é ser essa nação, não sei que raça são essas pessoas. Eu não sei que mal eles teriam feito socialmente. E eu sei que até hoje
Israel padece por não ter feito, não ter seguido as tuas ordens. E hoje passamos por ônibus escolares explodidos, passamos por atentados, passamos por tantas coisas em decorrência da não obediência à tua ordenança, né? Então eu pedi perdão ao Eterno, mas quando eu me vi eu já tinha pecado de novo. Eu já tinha deixado a minha mente produzir uma sentença. Minha mente produziu uma sentença. E quando nós produzimos uma sentença com a nossa mente, isso é pecado. Isso é pecado, queridos. Então, o que nós vamos fazer hoje quando nós somos assediados continuamente? São trincheiras, são armas lasers, são coisas que nós não podemos lidar com isso, queridos. Eu e você, nós somos assediados pelo nosso corpo. O nosso corpo tem vontades. O nosso corpo, outra coisa, o nosso corpo tem vontade na hora que ele quer ter. Ele tem vontade de ir no banheiro na hora que ele quer ter. Embora o corpo tenha regras, ele tem horários, não é? Mas o corpo tem vontade de ir no banheiro, ele tem vontade de comer, ele tem vontade da preguicinha, não é? De manhã não quer levantar de jeito nenhum, principalmente no frio. Parece que a gente tem que sacar o corpo da cama, literalmente, não é? Nosso corpo tem um monte de vontades. Eu não vou nem entrar no âmbito, se a gente for falar de vontades na área da sexualidade, quantos casamentos hoje sofrem com situações como essa? O marido tem um ciclo, a esposa tem outro ciclo. O marido tem um horário, a esposa tem outro horário. Os solteiros que não se dominam passam por situações de ter aí a sua carne afligida, a carne abrasada. E quem que controla hormonalmente, não é? Queridos, eu passei por uma situação quando eu removi o útero. Amados, se alguém me falasse que a remoção, que a endometriose que era uma coisa penosa, eu tinha realmente dores cólicas terríveis na época da menstruação, mas se alguém me contasse que eu ia ficar louca quando eu tirasse o útero, amados, eu acho que eu ia estar com o útero até, sei lá, até ele parar com a menstruação, e eu ia seguir minha vida, o curso da minha vida normal, amados. Eu não ia fazer o que eu fiz, com hemorragia, com tudo. Queridos, aquilo que aconteceu comigo hormonalmente, a médica também falou, não, tirar o útero não vai... Queridos, que coisa é essa? Eu deveria ter procurado outras mulheres que tiveram remoção de útero, nem todas têm a reação que eu tive. Mas, amados, eu enlouqueci quando tirou o útero, e eu demorei 3 a 4 meses. Quer dizer, não tanto como nos 40 dias após a remoção do útero, porque me manteve os ovários. Mas, amados, ninguém me contou que eu ia ficar louca quando tirasse o útero. Ninguém me avisou, ninguém falou nada. Meu corpo simplesmente enlouqueceu. Queridos, eu poderia ter tirado a minha vida naquele período de desespero do que me aconteceu no tocante à minha vida sexual, a minha vida. Eu enlouqueci. Eu não tenho palavras para descrever um dos piores períodos que eu lidei com o meu organismo biológico. Foi aquele período. Foi um dos piores períodos da minha vida no tocante a lidar com hormônios, com os hormônios do meu organismo. Não, aquilo lá é enlouquecedor. Por isso, quando às vezes nós estamos fazendo um aconselhamento de um adolescente ou de um jovem, que parece que eles olham para a gente e falam, você não tem noção do que eu estou... Mas como não tem noção? Não sabe nem o que a gente passou, não sabe nem o que a gente atravessou. Eu conheci o enlouquecimento quando eu tirei o útero. Não sei quantas mulheres atravessaram por isso, por uma situação dessa, mas meu casamento poderia ter acabado se eu não tivesse um marido sábio, um marido presente na minha vida.
Queridos, aquilo é algo... eu não sei, eu não consigo nominar o que eu passei naquele período. Foi algo insuportável. Mexer com hormônio, mexer com os hormônios. Ninguém me falava, ninguém explicava. A ciência nunca me falou nada que o útero era responsável por tanta coisa. Eu acredito que meus ovários devem ter enlouquecido. Eu não sei o que aconteceu comigo quando foi removido meu útero. Entende, amados? Tudo que está nesse organismo, ele trabalha pelo equilíbrio desse organismo. Se está lá, é porque a gente precisa. Não é? E o que acontece, amados? Nós estamos numa guerra contra o pecado. E todos os dias nós temos de lutar contra o pecado. Todos os dias eu e você temos de lutar contra o pecado. Isso não quer dizer que sempre nós vamos vencer. Mas o que nós não podemos é ter pecados deliberados, ou seja, pecados que eu promovo, pecados que eu planejo. Esse é o problema. Amados, a pessoa te fez um mal. Eu passei por uma situação na semana passada, muito dolorosa, com ameaças assim infundadas e com pessoas que eu não tenho a menor convivência para ter tanto ódio. Como é que pode pessoas ter ódio? Dessa maneira, eu não tenho nem convivência com essas pessoas. Mas eu passei por uma situação nessa semana passada que meu marido falou, querida, mas se essas pessoas estão aí próximo, faz o quê? Se você, como que pode uma pessoa que... E é claro, eu já estou hoje habilitada a lidar com isso sem ter pensamentos ruins, sem deixar minha mente ir para pensamentos que o Eterno destrua, que o Eterno faça. Não, hoje eu já tenho um equilíbrio para isso. Eu já posso orar, Senhor, que o Senhor converta essas vidas. Para onde que essas vidas vão? Não é? Então, assim, essa área da minha vida, por causa da quantidade de perseguições e opressões que nós passamos, eu já consigo ver que a pessoa pode não ter uma boa convivência com os pais, a pessoa talvez tenha passado por rejeições, a pessoa passou por uma série de problemas, então ela desenvolveu esse ódio, não foi tratada, não se permite ser tratada, não é? Hoje o canhão está contra nós, mas o canhão vai virar para qualquer pessoa que se opor. Não é uma coisa, não é conosco, é com qualquer pessoa. Uma pessoa que aprendeu a odiar, ela odeia, ela não sabe que ela está errada. E acontece que eu tenho mais condições de lidar com isso do que lidar com outras opressões que querem me fazer duvidar da fidelidade do Eterno, duvidar, olha, será que o Eterno vai mesmo proteger vocês? Será começar a vir batalhas na mente, queridos, contra a fidelidade do Eterno? Eu tenho um monte de texto que na hora eu já falo, olha, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. O Senhor, ele está, o meu cálice, ele vai fazer transbordar na presença dos meus inimigos. O Senhor não dorme nem dormita. O Senhor é o meu defensor e ele contende com aqueles que contendem comigo. Eu vou pegando um monte de texto, queridos. Um monte de texto que eu faço a minha proteção. Se o inimigo faz as trincheiras dele, eu tenho a minha trincheira também. E a minha trincheira é me ocultar atrás da palavra de Hashem. É tudo que eu tenho hoje, fisicamente, é a palavra de Hashem na minha vida. É o que eu quero oferecer a vocês como solução. Queridos, esse momento que nós estamos vivendo, como eu vou dizer, pela insegurança das coisas futuras, nós podemos ser tentados sobre o que o Eterno vai fazer por nós. E o pior, queridos, o pior é quanto mais apegados nós estivermos ao nosso sistema hoje, algumas pessoas chamam de status quo, quanto mais nós estivermos apegados a não mudar, a não sair, a não nos mover, a não viver como vivia
o povo de Israel no deserto. Então, o que nós queremos? Terra, sombra e água fresca. Nós queremos isso. Terra, sombra e água fresca. Nós queremos estabilidade. Nós queremos ficar no nosso cantinho. Eu não quero muita coisa, não é? Eu quero só tendo que comer, tendo que vestir, não é? Estejamos contentes. É isso que nós queremos. Mas hoje, amados meus, nós não podemos nos apegar às coisas dessa maneira. Nós não podemos nos apegar a bens, móveis, imóveis, e nós não gostamos disso. Nós nascemos peladinhos sem dente. Mas hoje, queridos, com todos os nossos dentes que nos sobraram, a gente quer agarrar o que nos é propriedade. Nós aprendemos a amar coisas. E essas coisas nos dão instabilidade. Isso também é pecado. Porque a única estabilidade que nós temos na nossa vida é Hashem. A nossa salvação é tudo que não podem arrancar de nós. Quem somos? Então, amados, nós estamos numa guerra, independentemente de Covid, de outras agora enfermidades que estão vindo assolar a terra, alimentos que nós estamos comendo, que está estragando nosso sistema imunológico, não é? Você quer inflamar? Coma açúcar e farinha. Você quer ter inflamações? Coma açúcar e farinha. A gente sabe lamentavelmente, nada é como a gente pensa. Eu gosto daquele filme Vivarium. Meu marido detesta, né? Eu respeito. Mas eu gosto porque é tão real aquilo, comparado com o que nós estamos vivendo, como é real. Não é? Então, queridos, o que eu tenho a dizer a vocês da parte da Ruach HaKodesh, que eu também recebi, é que nós vamos ter de lutar contra o pecado. E olha só, as escrituras vão falar em Hebreus 12:4, não é? Na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. Ou seja, nós não demos, nós não tivemos que morrer na nossa luta contra o pecado. Yeshua, ele teve de morrer sem ter pecado. Nós achamos que nós estamos sofrendo. Essa semana eu passei por essa situação de luta, e a mente, né, queridos? A mente é um problema. E nessa situação de luta, eu cheguei uma hora que eu falei, olha, Senhor, Yeshua foi perseguido durante 3 anos e meio, durante o período da sua vida, e nós já estamos passando por tantas perseguições. O Senhor falou, do que você está me falando? Meu filho era um bebê e já estavam querendo matá-lo. Queridos, eu fiquei tão envergonhada, porque assim, muitas vezes você está orando, e eu também, e a gente não espera que o Eterno realmente está ouvindo da maneira que parece que nós estamos desabafando em vez de nós estarmos intercedendo. E naquele momento que eu estava orando, falando para ele, falando, Senhor, me perdoe, porque está difícil suportar essas opressões, essas coisas. Yeshua viveu isso durante 3 anos e meio, mas a gente está vivendo isso já há muito tempo, não é? E o Eterno falou, do que você está me falando? Você está me falando do quê? Meu filho era um bebê e queriam matá-lo. Mataram muitas crianças para que entre elas estivesse o meu filho. Aquelas pessoas provaram que elas queriam matar o meu filho. Então, queridos, naquele momento eu me senti tão envergonhada, tão pequena, em face da minha petição, da minha colocação tão errada. E isso também é pecado. Isso também é pecado. Eu pedi perdão na hora, falei, Senhor, me perdoe. São palavras de uma pessoa que está sofrendo e que jamais eu deveria, perante o Senhor, apresentar uma petição como essa. Eu peço que o Senhor me perdoe a colocação que eu fiz, completamente equivocada, acerca das lutas que Mashiach sofreu. Eu não sei o que ele viveu, Senhor. Eu não sei o que ele passou,
dos 13 aos 33 anos. Dos 13 aos 30 anos. Eu não faço ideia quantas vezes tentaram matar o meu Senhor. Eu peço que o Senhor me perdoe. Me perdoe, porque são palavras de uma pessoa com o coração apertado, e eu te peço que o Senhor me perdoe. E ele me veio consolar ainda, me trouxe um texto, dizendo para mim que via a minha dor, estava perto, está o Senhor, de todos aqueles que invocam a Ele em verdade, não é? E ele disse que ouviria o meu clamor. Eu, na verdade, a minha petição era que eu tivesse forças para enfrentar as coisas desafiadoras que estão perante nós e que muitas vezes eu sinto como se as minhas pernas já estivessem fraquejando. Né? Era esse o teor da minha petição e acabei falando uma bobagem. Acabei apresentando Yeshua, teve ministério 3 anos e meio e a perseguição que ele sofreu durante esse período, e fui interrompida na minha intercessão assustadoramente com o Eterno dizendo: do que tu estás falando? O que tu estás cogitando no teu coração? Né? E ali eu estremeci, porque muitas vezes nós vamos apresentando as nossas petições e esquecemos que nós estamos diante do Rei. Esquecemos de escolher as palavras que nós usamos diante da sua suprema majestade. Então, apresentar as nossas orações de uma maneira equivocada também é pecado. Eu posso estar militando em causa própria e eu posso deixar de ver a verdade, aquilo que está ocorrendo. Queridos, outro aspecto do pecado é quando você não ouve as partes. Se você recebeu uma informação de uma única parte e você não for checar a outra, você já vai estar com um problema sério em relação ao seu julgamento. Não é? Amados, aprenda a ouvir as duas partes. Chegou qualquer coisa para você, aprenda a ouvir a outra parte. Aprenda é muito, muito difícil qualquer ação unilateral. E muitas vezes você não vai poder ouvir outra parte, então você tem de buscar o Eterno para saber o que, por exemplo, eu passo por muitos aconselhamentos de mulheres crentes, marido não crente. Como é que eu vou ouvir outra parte, queridos? Então eu pego as impressões que estão sendo colocadas e eu apresento ao Eterno. E muitas vezes o Eterno diz, é assim. Outras vezes ele diz, não é assim. Não é? Então, queridos, existem vários aspectos que nós podemos pecar. E nós estamos lutando contra o pecado. Eu e você não podemos parar de lutar, queridos. Nós estamos enfrentando o pecado hoje, nós vamos enfrentar o pecado amanhã, e isso não tem fim, queridos. Nós, enquanto estivermos sobre a terra dos viventes, nós vamos estar enfrentando o pecado. O pecado que está na nossa carne, o pecado que está nos nossos instintos animais, dessa hibridização maligna que nós sofremos, o pecado que está nos nossos membros, mas o pecado que está no nosso raciocínio lógico. Eu creio, queridos, que não é à toa que os nossos pensamentos são provados. Porque os nossos pensamentos, eles revelam claramente o nível de contaminação que nós estamos. Existem coisas, amados, que eu posso vencer facilmente, mas outras que você vence eu não consigo ainda. Existem pessoas que eu conheço na minha vida, não são pessoas que têm uma teologia imensa, mas pessoas que se dominam, queridos. Pessoas que não têm essa estrutura que eu desenvolvi ao longo da minha vida de ter que lutar continuamente contra a injustiça, lutar desde pequena, queridos. Desde pequeno eu tenho de lutar. É complexo demais eu explicar para vocês como minha mente foi formada no meio disso.
lutar contra as situações de pessoas que deveriam me amar e proteger. Então, amados, outra coisa, eu era uma criança. Então, nós não podemos nos ocultar nos males que nós sofremos. Nós temos de escolher o que fazer com os males que nós sofremos. E nosso corpo, nossos membros, precisam ser usados por Hashem. Eu convido você a lutar contra o pecado. O pecado da sua mente, o pecado oculto naquilo que você diz, o pecado oculto nas suas ações, o pecado oculto no julgamento do próprio Eterno. Quando você lê alguma coisa que você diz, eu não entendo isso, ou eu não faria assim. Como é que o Eterno de amor ordenou algo dessa maneira? Queridos, nós não podemos ter esse tipo de raciocínio se nós confiamos nele. Eu convido você a fazer com que as suas trincheiras estejam mais poderosas do que a do adversário. Porque você se ocultando atrás da palavra, que é o escudo para todos aqueles que nela se refugiam. É a única maneira que nós temos de apagar essas inflamações desses dardos sobre as nossas vidas. Nós não podemos ceder, queridos, ao pecado. Nós não podemos nos conformar, a coisa é desta maneira. Nós não podemos fazer isso. Em nome de Yeshua, eu oro para que você tenha sabedoria, entendimento, força, conselho, conhecimento de Hashem, temor, para lutar contra o pecado. Não desista da sua alma. Continue lutando. Não importa se você perdeu alguma batalha. Se levante e continue lutando. Não desista. Não faça isso com a sua alma. Seja forte. Você perdeu a última batalha, a guerra não acabou. Na próxima batalha, você, com Hashem, poderá vencer. Exatamente nessa área onde você está sendo derrotado. Eu e você precisamos, queridos, ter forças em Hashem, mesmo em meio à dor. Nós não podemos, queridos, parar de lutar. Em nome de Yeshua, o Eterno fale ao seu coração a veracidade dessas palavras. Não ceda ao mal. Não ceda ao mal. Mas vence o mal com o bem. Eu vou ter que orar, queridos, que o horário vai embora. Pai querido, em nome de Yeshua, nos ajude a lutarmos contra o pecado que tenazmente nos assedia durante uma guerra que dura só toda a nossa vida, até o último suspiro. Nos ajude a lutarmos, a não enfraquecermos nossas mãos, a não baixarmos nossa guarda, nossos pensamentos, Pai. Há muitos que não pecam com suas ações, mas pecam no seu modo de pensar. Eu coloco minha vida também diante do Senhor. Eu preciso da mente de Mashiach. Pelo amor da tua misericórdia, colocamos nossos enfermos diante de ti. Pedimos guarida também, os parentes da Marcilene, todos lá com Covid, uma irmã num estado mais difícil, no hospital. Pelo amor da tua misericórdia, nos ajude diante desses quadros. Nós dependemos da tua boa mão, não sabemos com que estamos lutando, Pai, mas o Senhor o sabe. Ajuda, abençoa também a Daiane, que ela possa ter estrutura para lidar com tudo que foi colocado nas suas mãos, e nos ajude a seguir com esta obra perante o teu rosto. É o que eu te suplico, Pai amoroso, Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja. Mensagem do céu.